Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vamos esperar o pessoal entrar pra gente começando. Toda vez que começa a nossa live, eu falo assim, quando é uma live diferente, né, com as pessoas especiais, eu falo assim, hoje eu vou fazer uma live com alguém super especial. Igual foi segunda-feira com a Maria Clara. Então hoje eu vou falar também, né, fazer a live com uma pessoa super especial, que é o nosso fundador. Então a gente vai estar partilhando algo que pra mim, assim, por muito tempo acho que foi muito difícil de entender, né? De aprender a viver cada situação em cada tempo. E aí hoje a gente vai estar partilhando isso. Muito bem. Já começamos ou não? Eu não entendo nada desse negócio aí. Não, vamos esperar o pessoal no Face, o Anjão, Amanda e Daya, o pessoal aí ver se no Face tá tudo certo também, por favor. No Instagram também, ver se tá tudo certo. Pedir pra Emily dar um joinha aí, ver se no Face também já tá tudo ok pra gente poder começar. Sei que no Instagram tá tudo certo, no Face vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar e a gente já começa. E nós queremos mais uma vez, eu vou falar agora no começo da live, depois no final também, mas pra quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, Comunidade Católica Alicerce. Ah, o Anjão tá falando que tá ok. Anjão, mas vê no Face, por favor. Responde ali também. Eu sei que vocês já abriram uma sala de vídeo e quando vocês abrem na sala de vídeo eu não consigo ver os comentários. Mas alguém saia da sala de vídeo aí, a Daiane, a Amanda, a Karina, e responde aqui no da comunidade mesmo, viu? Pra gente saber se tá tudo certo. E eu acho que no Instagram tá nos corações, significa que tá tudo certinho. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, nos ajude para que a gente consiga chegar nos mil inscritos, é meio difícil falar, 1000 inscritos, para que a gente consiga ampliar a nossa evangelização. O Anjão falou que está tudo certo no Face, Dona Helena entrou. Boa noite, pessoal, graças e paz. A gente pode ir começando, Maurício. Daí depois, lembrando que vai ficar gravado o vídeo, aí depois quem Depois quem não pegar o começo pode estar assistindo no nosso canal do YouTube ou no nosso Face e no Instagram, fica tudo gravado. Muito bem, boa noite você que está aí nos acompanhando hoje. Eu confesso que eu falei agora à tarde que não é muito minha praia isso aqui, mas tudo bem, vamos participar e com alegria porque é uma missão, né? Eu tenho dito na comunidade que nós estamos abertos àquilo que é necessário para evangelizar. A comunidade Alicerce tem um carisma específico de anunciar o Evangelho através da valorização do ser humano como filho e filha de Deus, e nós temos que ir indo atrás, né, ir ao encontro, melhor dizendo, das pessoas, e hoje esse é o melhor meio para que a gente possa partilhar aqui, né, falar aqui sobre isso que nós estamos vivendo e como que é a vida, como que é esse tempo, né? Então é por aí. Isso é uma coisa inédita, gente, porque o fundador fazer assim essa live vai ser uma coisa muito difícil de vocês verem. Tanto a live ou as missões externas mesmo, né? Seja uma pregação, seja as nossas missões na escola. A Fundação Casa, que é uma missão que o Maurício vai bastante, né? Porque é importante a figura do homem, a figura paterna, assim, para os meninos, né? Essa referência masculina. Mas as demais missões é muito difícil, né? O fundador é aquele que fica muito mais atrás das câmeras, né, fica ali por trás para nos conduzir, para nos orientar, para ser esse portador, né, da graça de Deus, para ser esse portador do carisma. Então, às vezes, muitas pessoas perguntam, quem é o fundador? Tá vivo? Já morreu? Está super vivo, muito bem. Deus quiser vai durar muitos anos ainda. Eu já apareci bastante, agora é a vez de vocês, né, então, mas hoje estamos aqui com muita alegria e poder ajudar, né? Poder contribuir alguma coisa com você que está aí do outro lado, vai ser para nós de grande valia. Posso rezar? Vamos lá. Quer rezar? Vamos lá. Eu? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então quero começar agradecendo a Deus pelo dom das nossas vidas, de todos vocês que estão nos acompanhando, das pessoas que estarão nos assistindo depois. Pedir para que essa noite possa ser um momento, né? Um tempo providencial de encontro com Deus, onde nós possamos ter um encontro pessoal com Cristo, renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança.
Pedir a Maria que interceda por cada um de nós, por aquilo que nós trazemos em nossos corações, pela intenção de cada um. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peraí, o Anjão falou que no Face não está passando. Não. Peraí. Por que será? Gente, um minutinho só pra gente arrumar aqui no Face. Aí a gente já começa. Aí. A gente tá só arrumando aqui, já vai dar certo. Iniciar. Aparentemente tá, né? Anjão, vê se deu certo aí no Face agora. Às vezes Tecnologia, é assim mesmo. É. Nem sempre ela é a nosso favor, nem sempre dá tudo certo. Mas acho que agora tá aparecendo aqui ao vivo. Olhem aí. Bom, acho que tá tudo certo. Qualquer coisa, se não tiver, daí depois a Emily posta no Face. A gente faz no Instagram e depois posta lá no Face. Muito bem. Ontem nós estávamos caminhando, correndo um pouco, né, eu e a Bruna. E aí, conversando sobre esse tempo que nós estamos vivendo, eu falei, vamos fazer então amanhã uma live falando do tempo, né, desse tempo cronológico, desse tempo que nós estamos vivendo. Porque quando a gente fala em tempo, né, na segunda-feira foi a live lá sobre a fé nesses tempos, né, no tempo difícil que nós estamos vivendo. E aí a gente fica no tempo assim, traduzindo o tempo em fatos, né, em situações. Na realidade o tempo é o tempo, né? Parece óbvio, né? O dia 24 horas, o ano, dependendo do ano, não é, mas a maioria são 365 dias. E é o tempo. Não é porque nós estamos passando dificuldade ou tendo problemas que vai acelerar ou vai desacelerar, né? O dia vai passar do mesmo jeito, o tempo vai passar, tem que ver na internet assim alguns memes que chamam, né? Pessoas falando assim que não vai contar esse ano, né? Que não vai valer porque não está vivendo, está em casa. Vai valer sim, né? Vai contar sim e vai ficar mais velho sim, vai ficar mais velho assim. Não tem jeito, não tem por onde escapar. Então, como que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos continuar vivendo? Nós estamos nessa expectativa agora de acabar essa onda do vírus. Aí hoje vem a notícia do gafanhoto, né, que vai atacar as plantações e fica esse pavor, né? Como que nós vamos fazer? Né? Como é que nós vamos viver? Então eu vou pedir até para a Bruna ler aqui, porque a palavra de Deus sempre vai ser a orientadora da nossa vida, né? Tudo que nós precisarmos, nós vamos encontrar na palavra de Deus. Eu pedi para ela que que a gente partilhasse hoje um pouco sobre essa palavra do livro do Eclesiastes. Então, ó, quem quiser e puder colocar aí, né? Porque daí depois você pode acompanhar essa passagem, assim, lendo aí a Bíblia na sua casa. Está em Eclesiastes 3, do capítulo 3, né? Do versículo 1 ao 8. Então, Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher as pedras. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, primeiro assim, a palavra de Deus, se a gente ler a palavra de Deus naquilo que está escrito e se prender às letras, né, as frases e tal, nós não vamos entender. Porque o autor sagrado tinha uma intenção quando escreveu o livro. Né? Esse livro é do 2º século antes de Cristo, e não se tem muita certeza de quem escreveu, várias citações então. Mas isso não é importante. O importante é assim, o que a inspiração do homem, através daquilo que ele conhecia de Deus, que ele entende de Deus, quis escrever para nos nortear hoje, para dar assim para nós uma direção, né, de como nós vamos agir. Então, o início dessa palavra é dizer assim, um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que é isso debaixo do céu? Não é debaixo daquilo que a gente olha lá em cima e vê as estrelas, né? Não é esse espaço. É debaixo do olhar, sobre o olhar de Deus. Né? Tudo tem um tempo sobre o olhar de Deus. Lembrando sempre que Deus criou o paraíso. Essas palavras também são assim, para uma alegoria, para a gente poder entender. Né? Deus criou um lugar maravilhoso para que o homem pudesse viver. Né? Então, todo o mal não vem de Deus, não é criação de Deus. Aí tem uma revolta, tem uma série de coisas tal, que nós não vamos entrar aqui nesse mérito. Deus criou o ser humano para ser feliz, para viver num espaço feliz, para viver num tempo feliz. Então, quando o autor vai falar que há um tempo para tudo, nós vamos entender assim, todo tempo nós vamos ter tudo isso. Entende? Porque assim, há um tempo de plantar, um tempo de arrancar. Daí você vai falar assim, bom, eu não sou agricultor, não trabalho com plantação, não é comigo. Né? Há um tempo de recolher pedras, há um tempo de recolher pedras, só o seu Ayrton que está fazendo uma gruta para nós lá, que andou recolhendo pedra. Quer dizer, então não é com a gente. Daí você pega e fala, não tem nada a ver com a gente, porque só aqui que tem uma coisa, um versículo que fala bem esse tempo. Um tempo de abraçar e um tempo de separar, que é o que nós estamos vivendo agora. Tá certo? Mas não é isso. Né? É assim, nós estamos vivendo um tempo. Todos nós estamos aqui, estamos vivendo um tempo. Que é um tempo que se colhe e se planta. Né? Que você pode construir, você pode desconstruir. Você pode criar, você pode abandonar, você pode fazer o que você quiser. Né? Então, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nós somos gerados para sermos felizes. E essa felicidade, que também já foi falado aqui em várias lives, que não é uma felicidade que depende do que você tem, depende de como é que você está, depende da situação, depende se tem coronavírus ou não tem, depende se tem emprego ou não tem. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma felicidade interna que só é possível numa experiência com Deus, numa experiência com o Cristo ressuscitado, uma experiência particular. A igreja, a religião, o grupo de oração, tudo isso tem que favorecer para um encontro pessoal, né, particular, com Jesus ressuscitado. Para que daí eu comece a viver o tempo. Que hoje está aí essa questão do coronavírus. Mas esse tempo vai passar, chegou de repente, vai passar, e virão outros momentos, virão outros. E outra, nós não estamos vivendo um tempo do coronavírus. Nós estamos vivendo um tempo de felicidade, de tristeza, de câncer, de infarto, de conquistas, de derrotas, está vivendo tudo isso no mesmo tempo. É que o coronavírus é uma coisa assustadora, uma coisa que veio de repente no mundo inteiro, e que nós temos uma imprensa que muitas vezes valoriza isso, dá um foco para isso. Parece que, eu estava comentando em casa antes de vir, tinha um apresentador agora há pouco falando, nós vamos passar os Estados Unidos, como se fosse a Copa do Mundo. Parece que nós vamos passar a Espanha, vamos passar a França, vamos passar como se fosse uma disputa, um negócio, sabe, sem sentido, cara. Uma coisa, é uma coisa para se cuidar, né? Eu, por exemplo, sou de grupo de risco, apesar que no começo dessa pandemia, nós éramos do grupo de risco, nós não podíamos fazer nada. 60 anos para cima, tinha que ficar em casa, não podia ver neto, não podia ver filho, não podia fazer nada. No fim, morreu muito mais gente jovem que gente idosa. Né? Então, é uma grande besteira. Besteira assim, eu estou me cuidando. Que para ficar em casa, eu fico em casa, porque eu posso, né? E tem quem faça as coisas e tal. Mas não é para criar um pânico, criar uma coisa. Então, o tempo. O tempo, nós vamos fazer o tempo.
Somos nós que construímos, somos nós que plantamos ou colhemos, somos nós que nascemos ou morremos, né? Porque nós podemos estar vivo e morto. Né? Então não é esse nascer e morrer, é esse tempo que nós precisamos viver, nós precisamos aproveitar, né? Entre aspas, do bom sentido, do que nós podemos fazer agora nesse tempo. Porque na realidade, mano, e aí você sabe na escola, nas famílias e tal, que essa pandemia ela nada mais fez do que escancarou os problemas. Não é isso? Sim. Eu vejo assim, né? A gente tem uma grande dificuldade em corresponder aos tempos que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, se a gente está vivendo algo que é positivo para nós, a gente fala até assim, né? Sei lá, você tá de férias. Aí você tá lá na praia. Aí você fala assim, nossa, o tempo passou tão rápido e eu nem percebi. Então, ou seja, na verdade, que sempre que deveria, como se deveria ter aproveitado mais. Não foi o suficiente. Mas se você estiver passando por alguma coisa tipo, negativa, igual agora essa pandemia, né? Acabei de falar antes da gente começar, nossa, podia passar logo. Aí a gente fala assim, nossa, o tempo parou, tá muito devagar, eu quero que passe logo. Então, na verdade, essa felicidade que o Maurício está falando, a gente não pode deixar com que as coisas externas nos digam se nós seremos felizes ou não. Porque não tem como a gente fugir desse tempo cronológico enquanto a gente está nesse mundo. Então, ou a gente vai passar por momentos bons, o tempo vai nos favorecer situações boas, ou o tempo vai nos colocar em situações ruins, porque faz parte. Agora, o que acontece? Eu tenho que estar inserida dentro desse tempo e buscar ter um olhar para as situações. Porque as coisas não mudam porque aconteceu o coronavírus agora e tudo mudou. Agora que tem pessoas que passam necessidade, agora que tem famílias com problemas, agora que tem isso. Não, gente, essas coisas já aconteciam. Mas muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundo, né, na nossa vida, nessa preocupação do nosso tempo, e a gente não conseguia olhar as situações. Então, isso já vinha de antes. Então, o tempo, na verdade, esse tempo que nós estamos vivendo, não é algo extraordinário. A doença em si, né, mas as coisas que estão passando, elas já continuavam a ter, e não parou, né? Agora, a grande questão é assim, eu me lembro que quando a gente estava nas missões nas escolas, os problemas eram muitos, né? Cada vez que a gente ia na escola era sempre uma novidade. E desde os menorzinhos, da criançada do 6º ano, de 10 anos, até os maiores de 17 anos do ensino médio, né? 3º ano do ensino médio, que já estão saindo para uma vida adulta. E os problemas não mudavam, estavam ali, estavam acontecendo. E aí eu fiquei imaginando, e agora com essas crianças, né, tudo dentro de casa, como é que será que eles estão estudando, como será que eles estão fazendo? Porque dá a impressão que agora que começou o problema, mas isso é só uma consequência de tudo que eles já estavam vivendo. E por que eu estou falando dessa consequência? Porque se a gente não aprender a viver bem o tempo, estar inserido neste tempo, a gente nunca vai estar feliz, a gente nunca vai estar satisfeito. Porque, querendo ou não, a gente sempre depende de uma coisa. Ninguém quer passar por... Como na live que eu fiz com a Maria Clara, a gente falava sobre sofrimento, né? Ninguém quer passar por sofrimento. Ninguém quer passar por algo ruim. Mas isso faz parte. Então, eu que preciso aproveitar desse tempo para ele não ser perdido. Até a hora que a gente estava conversando um pouco antes da live, eu estava falando pro Maurício. A gente teve uma conversa uma vez. Eu não sei se ele vai lembrar qual que era o contexto assim, da conversa, né? Mas ele falava assim, que o tempo só é perdido se nos perdermos nele. Então, assim, tudo que nós estamos vivendo agora só será perdido se a gente se perder de nós mesmos, se a gente sair dessa realidade, se a gente quiser ficar numa busca desenfreada assim, eu não quero viver isso, eu quero esquecer desse coronavírus, eu quero esquecer desses problemas, porque é o que acontece, né? Muitas vezes quando a gente está passando por uma situação difícil, a gente só fala assim, eu quero esquecer. E aí eu não vivo e não aproveito. Então, só tem uma forma de esquecer. Você tem uma amnésia, uma doença, só que você vai esquecer a doença e todas as outras coisas. Você vai esquecer quem você é, um monte de coisa. Fora isso, não vai esquecer. Né? Daí, se ele que não é o autor dessa frase, se ele quiser explicar melhor, né? A questão é a seguinte, olha. O tempo, né?
o que nós estamos vendo hoje, o que nós estamos sentindo hoje, não é por causa do coronavírus. Ele, como eu disse antes, ele escancarou os problemas. Isso que você está falando nas escolas, na Fundação Casa, nas famílias que nós estamos vendo, não é o problema causado pelo coronavírus. O problema é causado pela falta de amor, pela falta de diálogo, pela falta de respeito e pelo excesso de atividades nesse tempo. Né? Então o que acontece? Famílias, pai e mãe trabalham fora, deixa o filho com o neto, com o avô, né? E chega em casa à noite e tem que trabalhar, tem que fazer... Aí não percebia nada, de repente para todo mundo. Não tem mais escola, não tem mais trabalho, todo mundo dentro de casa. Pronto. Aí não tem diálogo, aí não tem amor, aí não tem nada. E o principal de tudo isso, Bruno, que nós temos que... E aí eu vou entrar num assunto que de repente você vai falar assim, pronto, já tem com essa história, mas é assim, o tempo da eternidade. Né? Ou nós aproveitamos agora esse tempo que nós estamos vivendo, com toda essa loucura, com todos os acontecimentos, porque eu estou falando, tem muita gente hoje com problema do coronavírus em casa, mas tem gente com problema do câncer, tem gente com problema de diabetes, tem gente com problema com... Né? Eu tenho minha mãe faz, eu acho que 5, 6 anos, está na cama com Alzheimer e não mexe, não faz nada, está lá. Entende? Então, são problemas que, reais que todo mundo está vivendo. Então, como que nós vamos fazer? Cada um com o seu problema, cada um que se vire. Nós temos que pensar em algo mais, em algo maior. Como eu disse no começo, nós somos criados por Deus, nós somos gerados pelo amor de Deus, pela vontade de Deus. Então, o que nós temos hoje que tem que ter? O que nós não podemos perder em tempo nenhum, seja na praia, sendo se divertindo, seja que o tempo parece que não, né, passa rápido, ou sofrendo, pensar em algo maior. Para onde nós estamos indo? Qual o nosso objetivo? Não profissional, não emocional, sentimental, melhor dizendo, mas de vida. Nós vamos para onde? E pelo que nós somos católicos, né, cristãos, católicos, nós temos duas alternativas. Ou nós vamos para a vida eterna, ou nós vamos para outro lugar. Que não é a vida eterna, que não é a invenção nossa, tá certo? Tem aquela palavra que eu gosto muito, que cobra muito da gente, né? Que eu estive com fome, não me desse beber, eu estive com sede e tal. Acho que é Mateus 25. Que vai falar sobre, no final vai dizer assim, olha, quem não fizer isso, vai para o fogo eterno. Então quem fala de inferno é Jesus Cristo, não sou eu inventando, isso não é a Igreja Católica inventando, não é o Papa Francisco está inventando. Isso aí, tá no Evangelho, várias passagens do Evangelho falam sobre o inferno. Sim. Só que, o que é o inferno? Pode ser isso que nós estamos vivendo hoje, esse inferno, essa pandemia. Não é isso. Isso vai passar, o inferno mesmo não vai passar. Né? E a gente vê no Evangelho, depois nós vamos ver os santos da igreja falando do inferno. E nos nossos tempos, que não é muito longo, porque há menos de 100 anos, é a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Uhum. E ela vai mostrar para 3 crianças o inferno. E a irmã Lúcia, que foi a última que ficou, ela dizia isso, que ao ver o inferno, ela passou a amar a Deus mais, ela quis buscar mais a vida eterna. Então não é para ficar com medo do inferno, é para a gente buscar mais a vida eterna. Então, ou nós temos esse encontro pessoal com Cristo, nesse tempo agora nós estamos vivendo, seja aí o que você está vivendo, para esse encontro pessoal com Cristo, buscando essa vida eterna. E quando você fala em vida eterna também, né, a gente está falando de tempo, dá a impressão que eterno significa para sempre. Não é só isso, a palavra eterna na Bíblia significa a plenitude da presença de Deus. E nós precisamos fazer essa experiência agora, nesse tempo. Você precisa fazer essa experiência agora de vida eterna, ou seja, de presença plena de Deus na sua vida, seja naquilo que você estiver vivendo. Se está feliz, se está tudo certinho, porque tem gente passando feliz nesse tempo de coisa, viu? Porque tem pessoas que não estão trabalhando, estão fazendo outra coisa, estão ganhando do mesmo jeito, então só não pode sair e tal, mas está vivendo bem. Tem que fazer essa experiência de vida eterna, agora, dessa plenitude de Deus na sua vida. Ah, se está sofrendo, se está com problema, tem que fazer essa experiência de plenitude de Deus na nossa vida, cara. Porque é isso que vai nos sustentar, é isso que vai continuar, né? Na nossa comunidade, você deve estar sabendo já que nós vamos ter em breve um casamento dentro da comunidade, né? 2 consagrados vão se casar. E hoje, conversando com eles, eu falava isso para eles, olha, a pandemia não pode ser motivo para prejudicar o projeto de Deus. O projeto de Deus do sacramento do matrimônio é muito maior. Então, esse tema que nós estamos vivendo, nós temos que
encontrar possibilidades, né? Eu dizia para eles outro dia, que eu ouvi uma empresária aí, muito famosa, muito rica no Brasil, dizendo assim, tempo ruim, né, de crise, ou tempo bom, né, na economia, precisa ter possibilidades, existem possibilidades. Então, nesse tempo agora que nós estamos vivendo, também de pandemia, mas estou falando de tudo. Nós temos que ter possibilidades, nós temos que criar possibilidades, né, de gestar possibilidade na nossa vida. Nós temos algumas opções, ficar em casa reclamando, que porcaria, que tempo é esse, que não sei o que e tal. Ou nós podemos, né, criar, plantar, fazer crescer, construir dentro de nós, porque fora é muito fácil, né, falar é muito fácil, mas construir em nós, aproveitar esse tempo para a gente construir em nós um ser novo, uma pessoa nova, né, a partir daquilo, de hoje. Porque não adianta olhar para trás. Não adianta ficar, não existe isso. Já era, o passado já foi. Né? Se eu falar assim, eu tenho quase 61 anos. Né? Se eu falar assim, se eu tivesse 20 eu não teria feito o que eu fiz lá. Eu teria, só se eu tivesse convertido lá com 20 anos, não estava. Né? Então tem que voltar convertido para poder... E não vai acontecer. Mas eu posso construir algo que venha superar aquilo que aconteceu lá atrás, de errado. Então, esse é o tempo. Então veja como o tempo é propício. A palavra vai dizer isso, né? Mudei aqui. O propósito desse tempo. Qual é o propósito desse tempo? Foi Deus que quis, já falei isso também. Não tem nada, eu não entro nessa discussão. Deus permitiu, Deus está permitindo. Eu não vou entrar nessa discussão porque Deus é Deus, a gente não sabe o que Ele pensa, tal, a gente só sabe que Ele é amor, que Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. O que nós temos que fazer? A realidade hoje é essa. Alguns sem poder sair, alguns sem poder trabalhar, alguns perderam o emprego, já tinham um desemprego altíssimo, né? E vai continuar, e está aumentando. Essa é a realidade. Como que nós vamos fazer? Né? A gente vê pessoas se virando, vendendo as coisas e tal, construindo, né? E pessoas se destruindo. Né? Tem pessoas hoje, que eu conheço, com muito dinheiro, em casa com medo de sair, não vai nem na porta. Por quê? Porque o parâmetro de vida dela é um material. O medo de morrer é muito mais para quem tem dinheiro do que quem não tem. Por quê? Porque imagina um mundo só aquilo. Daí quando você fala lá em vida eterna, a gente já fica, nossa, mas, né? Parece que é algo subjetivo, parece que é algo que não existe, parece que é algo, ou cheio de anjinho andando e tal. E não é isso, é a presença plena de Deus, é a vida eterna. Que nós podemos experimentar agora, você pode experimentar agora. Eu estou falando isso porque eu falei, eu tenho quase 61 anos e já passei na fase de emoção, de ficar sonhando, de ficar imaginando Deus, fechando o olho. Né? Eu falei, quando nós começamos a discutir essa live hoje, nós estávamos correndo lá, caminhando, entendeu? Já passei dessa fase, é pé no chão. Eu faço essa experiência diária, elas são testemunhas disso. De uma experiência com Deus no dia a dia, no fazer, no ordinário, né? Naquilo que é normal da vida, né? E é interessante porque assim, quando a gente começa a falar dessa eternidade, dessa presença total de Deus, a gente vai entender a partir do Cristo. Cristo, com a sua ressurreição, abriu-nos a porta para que a gente pudesse viver essa plenitude de Deus. É claro que o mundo ao redor aqui, né, ao nosso redor, acontecem muitas coisas que muitas vezes não nos favorecem a experimentar essa totalidade de Deus. Mas quando a gente toma essa decisão de querer viver a eternidade, de querer buscar as coisas do alto, a gente consegue ter um olhar da fé e conseguir viver cada situação buscando essa eternidade. E claro que quando a gente fala desse olhar da fé, de viver a eternidade, é aquilo que o Maurício estava falando, né? A gente tem que ser muito realista. Não pode ser uma fé também, nossa, eu tô vendo Jesus e ficar, como é que fala? Ficar fora da realidade. A gente entende a realidade, a gente consegue perceber, até porque Deus nos dá essa capacidade, acho que maior ainda, da gente perceber a realidade naquilo que ela é, mas a gente consegue não só ficar reclamando, não só ficar sofrendo, porque justamente a gente entende que existe algo maior por detrás de toda essa situação. Então, buscar essa eternidade,
buscar essa presença constante de Deus, ter uma vida de fé, nos ajuda a isso, a perceber que em cada situação da nossa vida existe algo maior, seja a situação qual for. E esse olhar de eternidade, esse olhar da presença de Deus é o que nos sustenta diariamente. Hoje à tarde eu ainda estava pensando, né, um pouco nessa live, fazendo outras coisas, mas pensando, e eu ficava vendo assim, se a gente começa a ver só jornal, e tem emissora que é mestre nisso, parece que só quer falar nessas situações, né? E aí você começa a assistir só coisas ruins, só notícia ruim. Aí você vai e gosta de novela também, então você está trazendo para sua casa mais coisas ruins. Aí você vai conversar às vezes com algum vizinho, alguém, só fala sobre isso. Aí você tá na fila do banco, do supermercado, todo mundo cara feia e reclamando. Então assim, você vai sendo cercado de coisas negativas. Então você vai pensar assim, como que eu vou encontrar Deus? Como que eu vou encontrar paz se tudo que está à minha volta está negativo? No entanto, se você é uma pessoa que faz a experiência da eternidade, que faz a experiência da presença de Deus, apesar de todas essas coisas, você vai conseguir enxergar algo além, porque você sabe que existe algo eterno, gente. Nós não fomos criados para viver somente essa vida assim, de acordar, trabalhar, estudar, namorar, casar, enfim. Existe sempre um propósito além de todas essas situações. Existe algo que não acaba. E nós precisamos buscar essa eternidade. Nós precisamos buscar isso que o Cristo fez tão bem, mostrou tão bem para nós. Nós não fomos feitos para ficar aqui, mas para buscar algo a mais. A gente consegue já nessa vida se transcender, né? Buscar o transcendente. O ideal é o equilíbrio, né? Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nem tanto lá, nem tanto aqui. Né? Nós não estamos ainda no céu, né? Não estamos ainda na plenitude em Deus, mas também não estamos no inferno. Aqui também não tem um monte de coisa ruim? Tem. Né? Hoje, graças a Deus, tem o controle remoto de televisão, você assiste o que você quiser. Né? E nós somos livres para isso. E nem, não é missão nossa, não é função nossa, como comunidade alicerce, mostrar para você, apontar o dedo para você e dizer que você está certo ou está errado. Isso é problema seu. Né? No mesmo dia que é problema nosso. Eu tenho a liberdade de acessar na televisão aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu acho que é bom para mim. O problema é a gente continuar insistir naquilo que está fazendo mal para nós. Então, eu estou com enxaqueca, eu estou com insônia, eu estou com dor nas costas, eu estou com não sei o quê, e continuo fazendo as mesmas coisas. Eu quero resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vou conseguir. Então, como que está a sua vida? Né? Agora estou falando para você que está aí. Né? Como é que está a sua vida? Porque eu sei como é que está a minha. Eu tenho que lutar muito ainda, eu tenho que fazer muita coisa. Mas graças a Deus a gente conseguiu descobrir em nós esse Cristo ressuscitado. Mas como que está? Você tem que fazer a avaliação. Né? Agora o problema é o coronavírus? Não é. Você sabe que não é. O problema maior é o pecado. Né? Até esses dias teve essa leitura, né? Que cuidado para aquilo que mata a alma. É domingo, né? Domingo. O coronavírus não mata a alma, ele mata o corpo. Né? Ele pode destruir o corpo. Então ele não é o problema é o pecado. O problema é aquilo que nos facilita, eu acho que foi de ontem, a porta estreita. O problema é a porta larga. Né? A gente percebe assim que há um descontrole, né? Há abriu o comércio. Nossa Senhora, parecia uma boiada para ir, né? Parece que estava todo mundo com sede, em beber água, um negócio assustador para comprar o quê? Comprar um negócio, né? Fosse remédio, fosse comida, tudo bem. Então, por quê? Nós estamos desequilibrados. Né? Nós estamos pessoas assim, influenciados pela mídia, pelo consumo, né? Enfim, por tanta coisa, que nós vamos desequilibrando emocionalmente dentro de nós. E nós vamos colocando as coisas fora de ordem. Né? É ruim querer ter as coisas, ter ambição de ter as coisas? Não é. Mas aonde isso te leva? Não é? É ruim você comprar as coisas? Não é. É gostoso comprar, né? Você entra lá, escolhe, se tiver dinheiro, é gostoso, né? Todo mundo gosta. Eu gosto, você gosta, todo mundo gosta. Não é? Agora, como que isso vai me levar ao quê? A quê? Né?
vai me fazer uma pessoa melhor? Vai me tornar uma pessoa... Eu não estou dizendo necessidade, às vezes necessidade tem que comprar, tal, básico, né? Mas aquilo que só vem para completar alguma coisa na nossa vida. Então, isso está nos levando aonde? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer, gente. E agora não tem um propício para isso. Se está difícil, se está insuportável, se está angústia, né? Se está sendo angústia, está tudo. E é um tempo dessa reflexão. Aonde que eu estou pecando? Né? E eu gosto muito de falar sobre... Gosto muito não. Quando eu falo de pecado, eu tenho muita tranquilidade em falar, porque pela experiência de vida que eu tenho, que eu fui catequizado, né? Que pecado era uma ofensa a Deus, né? Você ofendia a Deus, como se Deus fosse um ser humano que é ofendido, né? Que pode ser ofendido. E hoje nós estamos em 2020 e a catequese tem que ser outra, né? O pecado é aquilo que nos afasta de Deus, que faz com que eu diminua aquilo que eu sou. Então Deus me criou, soprou em mim, nas narinas, o sopro da vida. Acredita em mim. Acredito que eu posso ser melhor, que eu posso fazer melhor. E eu diminuo isso, eu vou destruindo isso, né? Eu não posso ser uma pessoa boa, não posso ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ser uma pessoa que depende da droga, da bebida, do sexo, de tanta coisa, né? Da mentira, do adultério, tanta coisa. Para me diminuir, eu vou me diminuindo. Eu estou falando tudo isso para você porque já passei por isso. Né? Não é livro, não é história que eu li, é vida. Né? Quando eu falo de adultério, quando eu falo de bebida, quando eu falo de sexo, quando eu falo de coisa, porque eu já fiz isso, eu já passei por isso. Isso nos diminui. Quando eu fazia tudo isso, quando eu experimentei tudo isso, eu não sabia quem eu era. Né? Hoje que eu não preciso disso mais, eu sei quem eu sou. Claro que daí aparece um monte de coisa que eu tenho que mudar, mas me torna uma pessoa melhor, me torna uma pessoa mais capaz, porque nós somos capazes, nós não viemos... A gente pensa assim que veio, claro, Deus usou do nosso pai e da nossa mãe, como ele, Jesus, quis usar, né, como Deus quis usar de Maria para nascer. Mas nós viemos de lá, de alguém, nós somos imagem e semelhança de Deus, que nos torna pessoas capazes de superar os nossos limites. Eles da comunidade, os consagrados, eles sofrem comigo, porque eu cobro, hoje eu estou mais maneiro um pouco, mas... Eu exijo porque eu sei que pode. Né? E elas, a maioria mulheres na comunidade, né? Não dá, não consigo. Dá para fazer. Né? Ontem a Bruna foi correr comigo e vamos, eu tenho 61, você tem 28, vamos um pouquinho. Não, mas, vamos um pouco, agora aperta aí, vamos, aí amanhã eu não vou andar. E andou e tá bem aqui, ó, tá tudo certo. Entendeu? Dá pra gente ser um pouquinho mais. Até ontem, a hora que eu fui correr com o Maurício, a gente deu uma volta correndo, daí falou assim, agora vamos subir esse morrinho. Essa volta é 1,5 km. E eu correndo, né? Eu falei, nossa, Maurício, mas a minha perna é desse tamanho assim pra alcançar dele. Nossa, desse tamanho assim não, né? Mas pequena, né? Proporcional. Aí eu peguei e fui indo, né? Assim, sozinha, eu tenho certeza que eu teria desistido. Eu não ia conseguir. Mas assim, com o Maurício me incentivando, e eu fui. E depois a gente subiu o morro correndo. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, além de correr 1,5 km, agora subir o morro não vai dar. Aí subi. Aí a gente andou mais um tanto, depois a gente correu de novo. A gente foi fazendo essa experiência de desafiar, de me desafiar. E de eu poder assim perceber que muitas vezes nós nos limitamos. Muitas vezes a gente já coloca aquelas desculpas, né? De que eu não posso, eu não consigo. Eu me lembrei da passagem de Moisés, né? Quando Deus chama Moisés para missão, para ele falar com o faraó, ele começa a dar 1001 desculpas. Que ele não consegue, que eu sou gago, que eu tenho medo, né? E antes mesmo dele falar que sim, eu estou aqui. E a gente vai ver na passagem de Jeremias também, né? Eu sou apenas uma criança. Então a gente vai ver que nos escolhidos de Deus, muitas vezes... A gente sempre vai colocando obstáculos para que a gente consiga corresponder àquilo que Deus nos chama. E eu tô falando assim, nós, a nossa realidade missionária, e você, na realidade que você hoje é chamado a viver como família, no seu serviço, né, nos trabalhos aí que você faz. Então, Deus te confiou uma missão, Deus te chamou, Deus tem um projeto na sua vida, mas muitas vezes a gente não consegue realizar, não consegue viver essa plenitude, essa eternidade de Deus pelas desculpas que nós vamos colocando e a gente vai se limitando.
Na comunidade, eu fui aprendendo muito isso, a ir me superando. Eu fui aprendendo a aproveitar do tempo, essa construção que o Maurício é falando. A nossa comunidade, né? Comunidade Alicerce. Tudo a ver com construção, né? Até esse dia que a gente tava correndo, eu perguntei pra Maurício, a gente foi correndo é um condomínio lá perto da casa dele, né? E algumas casas estão construindo, Maurício, aquilo lá que é Alicerce, né? Aí a gente foi conversando como que funciona, como que faz, tal, enfim. E eu falei assim, essa construção do ser humano que a gente precisa buscar. É claro que Deus nos formou, Deus nos deu o sopro da vida, mas agora nós também precisamos do nosso trabalho para que a gente consiga se construir. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso assim buscar aquilo que eu tenho como metas, porque também assim, se você não tiver uma meta, se você não tiver esse desejo de encontrar Deus, de buscar a eternidade, também não tem por que você lutar. Sim. É preciso criar metas. O Maurício sempre fala assim para nós, qual a sua meta, qual o seu objetivo? Então, por exemplo, nós iniciamos as missões quando a gente tinha um calendário a seguir. Né, esse ano, a gente todo empolgado nas escolas, Fundação Casa, a Olinda falando está aí com a gente também. Falar em Fundação, a Olinda está aí. Olinda, em breve a gente vai voltar quando tudo isso passar. A gente está com saudade dos meninos, de vocês também. Então, assim, a gente tinha todo um planejamento para fazer e de repente não dá. E aí a gente começou a fazer as lives. E o Maurício ia cobrando qual o objetivo com essa live, quais os temas que a gente vai fazer, o que nós vamos atingir com isso. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa ter um objetivo. Então, você no seu trabalho, qual é o objetivo? Se for só por ganhar dinheiro... Só o salário no final do mês? Fica uma coisa muito vaga. Aí é onde a gente vai ver tantas pessoas frustradas. De repente, você tem o emprego do seu sonho, era isso que eu queria. E você continua frustrado. Porque você fica dependendo só desse material. Por isso, eu volto a dizer, eu vou insistir nisso, a visão da eternidade. Porque é justamente essa capacidade de entender a eternidade, de buscar, de deslumbrar isso, que vai nos ajudar a não ficar preso só no material do dia a dia. Né? E nas coisas disso mesmo, de trabalhar, porque deve virar tanta rotina que vai perdendo o sentido. E o que dá sabor à nossa vida é o sentido, é a nossa luta, é o cansaço, é muitas vezes até os problemas, né? De repente eu tô passando por uma situação difícil, mas esse problema, eu gosto quando o Maurício fala isso. Os problemas não me desanimam no sentido assim de me deixar jogar tudo pro ar, não. Mas eles aumentam em mim essa capacidade de querer lutar, essa capacidade de querer continuar. E isso é a construção dessa palavra aqui, né? De buscar o tempo para cada coisa. A busca, o desejo da vida eterna oxigena a nossa vida. Nós precisamos de oxigênio para viver, tá certo? Mas viver o quê? Essa musculatura, o coração bater e tal. É mais do que isso. A busca da vida eterna não é que ficar sonhando de que um dia nós vamos morrer e vamos encontrar Deus e vamos ter os anjos e tal. Não é isso só. Né? Isso é uma consequência final. Nós estamos falando desse processo agora de busca de vida eterna que oxigena a minha vida, o meu ser. Que dá em mim isso. Deus me criou com capacidades. E me deu inteligência para entender isso, para colocar isso em prática. Senão não adianta nada. Senão é uma coisa ter um tesouro igual enterrado no fundo do quintal da sua casa. Não serve para nada, tá lá. Um dia vai descobrir e já passou e perdeu o valor. Nós somos um tesouro que a nossa inteligência é capaz de descobrir isso. Que nós somos muito mais. Eu tenho, né, a minha idade, se você me ver sentado no portão da minha casa, de chinelo no pé, olhando as pessoas passarem, pode me internar. Eu falo para ele, pode me internar. Né? Eu tenho que acordar às 5h30, 6 horas da manhã e fazer café, de missa, e correr, e ir para a comunidade, fazer serviço em casa, e, enfim, fazer o que tem que fazer. Tem que estar construindo. Até quando eu estou assistindo um filme, que eu gosto muito, eu estou construindo em mim uma ideia, um desejo, né? Eu gosto de assistir muitos filmes bons e eu gosto muito de filme baseado em fatos reais, que são coisas verdadeiras, e vai construindo em mim uma possibilidade de um ensinamento, de uma partilha, de uma formação, principalmente para mim. Né? Se eu não me formar, eu vou formar quem? Né? Se eu não melhorar, eu vou melhorar quem? Então, enquanto eu tiver saúde, capacidade, eu quero fazer. Eu quero fazer.
Eu quero deixar um legado, né? Não só para as pessoas, mas eu quero poder ter realizado alguma coisa de uma história negativa que eu tenho. Né? Não vivi a vida inteira na igreja, não fui convertido a vida inteira. Teve uma experiência lá atrás que serve para hoje nortear as coisas certas. Aquilo que lá atrás eu fiz errado, hoje me norteia, né? Conversando com o casal hoje da comunidade. Então, a experiência negativa minha lá atrás me capacita hoje a orientar um caminho certo, um caminho a percorrer, mas um caminho que não depende de mim, depende deles. Eu falo para ela, não depende de mim, depende dela. É ela que vai construir a sua vida e juntas vamos construindo. Então, é um grande tempo, gente. Esse é um tempo, sabe? E se eu ligar a televisão, eu fiz isso no começo, assistia todos os noticiários e tal, aí chegou uma hora, falei, mas por que eu estou fazendo isso, cara? Eu tenho mais coisa para fazer, né? Eu assisto hoje o jornal, vejo lá os números, mas vamos embora, senão a gente fica louco, senão a gente se perde. A intenção da imprensa não é só dar notícia, é influenciar, é confundir, é criar pânico, porque através do pânico ganha-se dinheiro, aumenta-se a venda de remédios, a venda, consultas médicas, enfim, né, a gente sabe disso. E a gente vai deixando levar por isso. Nós somos presas fáceis na mão do inimigo, na mão do demônio que quer nos separar de Deus. Nós nos tornamos presas fáceis. Por quê? Porque a gente não acredita em nós. Porque a gente não acredita que é possível. Um vício, por exemplo. A gente acredita que não é possível. Eu bebia, né? Não fui alcoólatra de doença, mas bebia muito. Eu não acreditava que podia. E quando eu tive esse encontro com Deus, de uma experiência com Deus, de uma proposta de Deus para a minha vida diferente, acabou e nunca mais, fazem 21 anos, nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. E não precisa, e vou na praia, faz churrasco, participo das coisas. E não precisa, porque eu sou muito mais do que uma dependência, como você é também. E eu não sou, eu já falei muito isso na comunidade, eu não sou um queridinho de Deus. Nós somos queridos de Deus. Nós somos escolhidos. Quando eu falo assim, são escolhidos para ser uma missão de uma comunidade, tudo bem, mas você é escolhido para ser marido, você é escolhido para ser filho, você é escolhido para ser esposa. Nós somos escolhidos por Deus. E isso nos capacita. Isso traz, nós trazemos uma bagagem de capacitação para realizar, para ser. Né? Nós vamos descobrindo a cada tempo algo novo. Eu vou aprendendo a cada tempo algo novo. Eu gosto muito de ler, e gosto de ler livros assim, complicados, difíceis. Porque isso provoca em mim ter que ir no dicionário, ter que saber o que ele quis dizer com aquela frase. E a minha inteligência, entendeu? Tem que ir descobrindo isso. Então, é um tempo de possibilidades. Existe um salmo, eu não vou me recordar agora, esse é o Salmo 30, que é o que a gente faz a nossa oração, mas ele diz assim, os olhos do Senhor estão pousados sobre aqueles que o temem. E esse olhar de Deus que está pousado em nós, que olha para nós, é hoje. Quando nós estamos falando de tempo, nós estamos falando exclusivamente do hoje. Hoje é o tempo favorável, hoje é o tempo de você se construir, hoje é o tempo de você se decidir, hoje é o tempo de você deixar Deus cuidar da sua história, hoje é tempo de você tomar outras decisões da sua vida. O tempo é hoje. Não tem como. E eu falo isso do hoje, né? Porque assim, a nossa palavra fundante nos ajuda a viver esse tempo do hoje. E o Maurício sempre fala assim, hoje é um tempo novo na comunidade. Eu preciso acordar a cada dia querendo me construir. Eu preciso acordar a cada dia querendo construir em mim algo novo. Esse tempo novo não é um tempo externo, mas é um tempo que eu trago para dentro da minha vida e da minha história. E eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de viver esse tempo do hoje. Ou porque eu ficava presa naquilo que já passou, ou então porque eu sempre queria ficar ansiosa, né, para aquilo, como vai ser, o que vai acontecer, como se dará tal coisa, e amanhã, e como que eu vou conseguir me desvincular do passado e não me preocupar tanto com amanhã. E a nossa palavra fundante, ela fala assim, a cada dia basta o teu cuidado. Ou seja, a cada dia nós precisamos viver fazer a diferença, a cada dia nós precisamos viver intensamente cada situação. Porque é esse viver intensamente que vai nos ajudar a perceber as coisas. Hoje eu li uma frase do Maurício também, numa formação, que ele dizia assim, olhar e não contemplar é desprezar o Criador.
Então, se eu estou vivendo a cada dia e eu não contemplo o meu dia nas coisas mais simples, eu estou desprezando o Criador. E quando eu desprezo o Criador, eu estou desprezando aquilo que eu sou, essa imagem e semelhança de Deus. Porque daí eu começo a me preocupar com outras coisas, eu começo a ter aquele olhar só no negativo, esse olhar só nas coisas dessa terra e esqueço daquilo que é maior na minha vida. Existe algo maior nas nossas vidas e é por essas coisas que nós queremos lutar. É por isso que você tem que lutar. Lute pelo bem maior. Não fique aí lutando, se remoendo, perdendo suas forças por aquilo que não vale a pena. Por aquilo que às vezes a gente fica numa discussão assim, ai, do coronavírus e disso, dessa doença. Não nos cabe essa discussão, porque ninguém sabe. Não tem o que fazer. E aí só vai causar um desgaste. Eu às vezes sou muito intensa, né? Assim, então às vezes eu fico muito nervosa com algumas coisas. E eu falo assim, mas pra que ficar nervosa? Não tem o que fazer. Então assim, façamos bem o que nos cabe. E vamos viver intensamente no hoje. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para nós. É o Salmo também 117, né? Então é isso que nos cabe, essa construção no hoje. Nós podemos tocar no futuro quando a gente faz bem, quando a gente vive bem o dia de hoje. Não é minha frase do Maurício também. Então, assim, quando a gente... as escolhas de hoje vai nos ajudar, né? Não vou falar que vai determinar o amanhã, porque a gente pode mudar no amanhã, né? Pode até consertar. Mas se eu viver vai bem... influenciar, no mínimo, amanhã. As consequências não tem como mudar. O tempo, que eu falei no começo, o tempo cronológico nós não podemos alterar. Não dá para você atrasar o relógio, aumentar, diminuir, acelerar. Né? O governador lá fez, né? Adiantou alguns feriados, né? O 9 de julho, que vai ser o mês que vem, já foi o mês passado. Quer dizer, não consegue, o tempo não consegue, mas nós podemos alterar o nosso tempo nesse tempo. Nesse tempo nós podemos alterar. Eu posso alterar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha disposição, o que eu posso melhorar, o que eu estou enxergando, como é que eu estou enxergando a vida, como é que eu estou enxergando as pessoas, né? Será que eu estou entrando nessa onda de tem um programa de TV que chama Focando, né? Um negócio assim, né? Então, eu estou entrando nessa onda, é uma coisa pessoal, é uma decisão, né? Conversão, gente, não é eu passar aí na missa todo dia, ir na igreja, não é isso. Conversão é uma mudança, uma decisão interna, que vai fazer com que eu comece a enxergar as coisas diferentes, comece a pensar diferente, ter uma disposição diferente, ter uma vontade de fazer as coisas diferentes. E isso é conversão. Aí nós vamos para a igreja, nós vamos rezar, daí sair daquilo, porque agora no coronavírus, nessa pandemia, acabou a missa, fechou a igreja, agora abriu, pode ir lá, né? Mas não podia ir, e daí? Perdemos a espiritualidade? Perdemos o contato com Deus? Não, gente, desculpa, é muito mais, né? Deus é muito mais, a igreja facilita o tempo, né? Nos favorece, a celebração nos favorece, a missa nos favorece, o sacramento nos favorece, mas a nossa experiência com Deus é algo particular e Ele está aqui. Quando você falou do Salmo, né? Ele está olhando para nós hoje, gente. Está olhando mais para trás. Jesus morreu na cruz por nós hoje, para hoje. Para que hoje eu tome uma decisão, para que hoje eu decida. E aí eu coloco a comunidade Alicerce à disposição de você. Porque já aconteceu isso nas nossas lives. Depois alguém entrar em contato e procurar uma ajuda, né? Nós temos os consagrados, e eu, né, me coloco à disposição. Eu não entendi muito bem o que você falou, eu queria viver isso, como é que eu faço, como é que eu supero isso. Nossa missão é essa. Né? Então, por quê? Porque nós acreditamos em algo maior. Né? Eu deixei um monte de coisa na minha vida, como a Bruna deixou, como os outros deixaram. Para quê? Porque nós acreditamos em algo maior, né? Em algo mais amplo, né? De uma visão mais ampla da vida e de Deus na nossa vida, que é o mais importante. Gente, tá já encerrando, eu queria falar assim, o pessoal do Face, a gente teve um problema, então acabou pegando mais pela metade, né? Mas vai ficar salvo, depois vocês vão poder assistir desde o começo. O pessoal do Instagram também, quem entrou depois, fica gravado. Então, assim, quero falar mais uma vez, vocês aí do Facebook, eu vi que entrou bastante gente nova, se inscrevam no nosso canal do YouTube, gente. Acessa lá, Comunidade Alicerce. Vai aí no nosso link, depois a Emily com certeza vai colocar o link aí pra gente. É a Doralice, mãe do Rafael, acabou de entrar. Um abraço pra vocês.
Então, acesse aí nosso canal do YouTube, nos ajude, compartilhe, mande pra lista dos seus amigos, gente. A gente manda tanta coisa pro pessoal, então nos ajude a evangelizar também para que a gente consiga chegar nos 1000 inscritos e outras pessoas possam ver as nossas lives. E aproveita e já entra lá, já assiste as outras lives também, tem várias lives, tá tudo salvo lá. Então, fiquem conosco aí para que a gente consiga ajudar outras pessoas. No Instagram a gente já tem que encerrar, né? Porque vai cair. Mas eu só queria, o Maurício, o Manuel, lá de... Manuel Paiva, tava mandando um abraço.